A Catedral FM apresenta Encontro com a Justiça. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral FM 106.7. Está começando agora o Encontro com a Justiça. Um programa que pretende trazer a justiça para os lares dos nossos ouvintes da Rádio Catedral e também dos nossos telespectadores do site www.redejuridicatv.com.br. No programa de hoje, nós começamos agradecendo ao nosso cardeal, Dom Orani João Tempesta, pela gentileza de nos facultar este horário em que procuramos aproximar a justiça dos nossos jurisdicionados, esclarecendo dúvidas sobre direito das mais variados ramos e trazendo sempre aqui um professor de direito, um advogado, um juiz, um defensor público, para esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes, que podem participar do nosso programa através do telefone 3231-3560. O convidado de hoje é um ilustre advogado, muito querido, muito conhecido, Dr. João Tancredo. É um homem que dedica a sua advocacia à causa dos pobres, dos necessitados, está sempre presente quando alguma pessoa de classe popular tem os seus direitos violados, sobretudo quando é o próprio Estado o violador desses direitos. Ele é especialista em acidente de trânsito, em responsabilidade civil, também em questões de ambiente do trabalho, questões de reparação do dano, e é um jurista que busca proteger o homem frente aos riscos a que é submetido na vida em sociedade. É também um fundador de uma das instituições que mais benefícios traz para aquelas pessoas que não têm acesso à justiça, o Instituto de Defensores de Direitos Humanos. E vamos começar saudando aqui o nosso convidado. Boa noite, Dr. João Tancredo, e já lançando uma pergunta no ar. Instituto de Defensores de Direitos Humanos. O senhor é um fundador desse instituto. Para que serve esse instituto? Qual é a finalidade, doutor João Tancredo? Boa noite. Boa noite, professores, amigos da mesa, boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. O Instituto de Defensores de Direitos Humanos, ele começa com uma finalidade específica e muito triste, que era de proteção aos defensores dos direitos humanos. Por isso era um instituto voltado para os defensores. Nós tivemos uma gestão na Ordem dos Advogados do Brasil, isso em 2007, e foi muito difícil conviver por conta das questões partidárias que acabaram tomando conta um pouco da ordem e acabaram fazendo agradar um determinado grupo que tinha interesse dentro da ordem. Isso eu acho que você não pode partidarizar instituições. Todo tem comprometimento político, evidentemente, mas a partidarização é complicada, porque quando o partido sai, a instituição é destruída. Então isso não é uma ideia ideal. E aí, por conta, nós fomos exonerados, caçados da comissão, da presidência da Comissão de Direitos Humanos da Ordem do Rio de Janeiro, por conta de divergências políticas nesse aspecto, de se alinhar a governos que desrespeitavam rotineiramente os direitos humanos. E aí, qual foi a nossa saída? Fundamos, junto com grandes nomes, o professor Nilo Batista, Luiz Eduardo Soares, grandes nomes, fundamos o Instituto de Defensores de Direitos Humanos com essa finalidade primeira, de proteger os defensores de direitos humanos. Mas isso a gente viu que era um caminho muito estreito do que se pretendia com direitos humanos. E hoje o Instituto tem uma atuação muito mais ampla, que é de proteção e de defesa da população de uma maneira geral. É claro que não dá para fazer tudo, professor, não dá, não é possível. Mas o que a gente pode fazer, inclusive com cursos nas comunidades de garantias próprias de cada morador, a gente tenta fazer dentro de uma realidade. Não adianta você chegar numa comunidade e dizer, enfrenta a polícia, mesmo que ela não pode agir assim. Não, você tem que saber como é que você faz enfrentamento. Uma coisa é você enfrentar na praia, enfrentar na Zona Sul, outra coisa é você enfrentar dentro de uma comunidade que você não tenha nenhuma proteção. Então é mais ou menos essa é uma finalidade assim, geral que a gente tem, e também de buscar, inclusive, as reparações em decorrência de violações desses direitos. Doutor João Tancredo, o senhor está nos chamando de professor, o professor aqui é o senhor. É claro que nós temos aqui ilustres personalidades que conduzem o programa, como o desembargador Antônio Carlos Esteves, que é o nosso poeta, o nosso moderador, o desembargador João Batista Damasceno, que hoje não está presente no nosso programa em razão
tinha um compromisso lá na UERJ, onde ele é professor, mas o senhor tem se notabilizado porque está sempre presente na defesa da causa de pessoas que sofrem em razão da violência institucionalizada pelo Estado. São vítimas de bala perdida, são vítimas da violência policial. Por que o senhor se dedica a essa causa? Qual é a sua intenção? Certamente não é uma intenção de lucro, porque o senhor se dedica muito a defender causas de pessoas paupérrimas, pessoas que vivem nas comunidades. E qual é a razão, doutor João Tancredo, do senhor dedicar a sua inteligência, o seu escritório para causas tão nobres? Amigos, eu tenho a dizer o seguinte: quando eu falo professor, eu sei que eu estou dizendo, estou acertando em cheio, porque a gente tem muito a aprender com todos. Mas eu aprendo muito com vocês e não estou aqui fazendo elogio fácil e barato, não. Porque, sinceramente, é o que eu penso. Aprendi muito com vocês durante a vida. A questão é a seguinte: a minha advocacia privada, onde ela me dá o resultado econômico, ela, infelizmente, ela ocorre nos grandes acidentes aéreos, por exemplo. Eu sou advogado, meu escritório advoga em razão dos grandes acidentes. A Air France, que nós tivemos um número enorme de mortos, da Gol, e agora esse caso específico da Chapecoense. A gente atua muito nessa área. Isso dá um resultado econômico indiscutível que nos garante que a gente possa prestar uma assistência adequada e especializada para quem não pode pagar advocacia. O advogado tem uma função pública, ele não pode esquecer disso. Ele tem o dever de dar o conhecimento dele, o que ele aprendeu, o que ele pôde colher, ele dá em prol da sociedade. Por que a gente tem essa atuação? A gente acha que a sociedade ela é tão desprotegida, tão desvalida, que ela tá sem exercer a cidadania. Ela acha que ela não tem direito. Então, um morador de uma comunidade, como a Maria Eduarda, por exemplo, que recentemente foi morta dentro de uma escola, uma criança de 13 anos de idade, quando tantos outros já foram, essas pessoas começam a se sentir uma sub-raça, uma subcategoria de cidadão. Não tem direito algum. Então, eu acho que tem também essa função. Por isso que a gente empresta o nosso saber, a nossa advocacia, para ver se a gente qualifica, e sem nenhuma pretensão de dizer que a gente vai mudar a vida das pessoas do que faz. Mas a gente tenta dar algum alento e tentar fazer com que essa pessoa, de maneira possível, tenha um crescimento no que pensa, na esperança que tem. Porque se a gente sem esperança não tem vida. Se a gente não pode acreditar em nada, é impossível. Ouvinte, a respeito dessa vocação que algumas pessoas têm de ajudar. No caso do professor João Tancredo, ela tem uma origem conhecida. É porque ele é bem sucedido. E ele, consigo mesmo, ele não pode conviver com o seu bom sucesso, com a sua felicidade, sem dividir. Há uma parábola que tem sido correntia, as pessoas têm posto no WhatsApp, em alguns outros lugares, que indagou se aquele que plantava o melhor milho, por que ele dava a semente para os outros plantadores que competiam com ele? E ele disse o seguinte: a plantação, seja de milho, pode ser até de um outro tipo de vegetal qualquer, mas a plantação do milho, ela vive do que colhe dos outros. Se eu der a pior semente para quem é meu vizinho, dentro de pouco tempo eu terei também a pior semente. Então eu quero receber dos outros o que há de melhor. Então é mais ou menos essa parábola que guia a vida do nosso professor João Tancredo, pessoa admirável. Professor, prossiga, por favor. É porque o professor João Tancredo, ele disse: a sociedade é quase abandonada, eu diria que é pior do que abandonada. Por quê? Por causa das origens. A sociedade brasileira,
ela vem de uma chaga chamada escravidão. Até o século XVII, mais ou menos, não havia mulher branca no país, aqui no nosso território. Então, os nossos dominadores, eles se aproveitavam das índias e das negras. E isto não foi uma vez, nem foram duas, nem foram milhões de vezes. As mulheres, os homens deste país nasceram de um estupro. Professor João Tancredo, o senhor dá suporte jurídico a muitas famílias desoladas, vítimas dessa violência. Mas como fica o seu enfrentamento emocional diante da perda de tantas criaturas jovens, né, que têm sido assassinadas nessa guerra às drogas, nessa infeliz guerra às drogas? E, aproveitando, o senhor é a favor ou é contra o controle e a liberação do uso das drogas? Doutor Ciro, eu tenho que confessar que, às vezes, eu volto para casa muito abatido, né? É natural. Porque você enfrentar, assistir ali tanta desgraça de saber que você está fazendo é uma tentativa, mas que é muito pouco, que amanhã um outro caso vai substituir um Amarildo, vai substituir a Maria Eduarda, vai subir outra pessoa em seguida, e a imprensa esquece, e aí só as pessoas ficam com as suas misérias. Isso é um fato. Isso é muito difícil, voltar para casa mesmo, sair de dentro da comunidade, dentro da favela, com toda a violência que ela sofre. Não é só a violência policial, é a violência pela ausência do Estado, é a violência porque não tem transporte, porque não tem saúde, porque a escravidão acabou há 130 anos mesmo, é isso mesmo, e é uma das leis mais absurdas que eu conheço, que diz: fica abolida a escravatura, revoga-se as posições contrárias. Não se falou de indenização, não se falou como é que essas pessoas iam morar. Então é uma lei que parecia ideal, mas é uma lei absurda, de fato. O dado... esqueci, desculpa. Na segunda. A segunda pergunta é com relação à legalização e o controle do uso das drogas. No que se refere à legalização e uso das drogas, eu sou um pouco radical por entender que a gente deveria liberar inteiramente todas, não só a maconha. Eu dou uma razão. A guerra ao tráfico que nós vemos aí, ela tem mais de séculos. E ela só mata policiais, mata lá as pessoas que estão traficando, e é isso que a gente vê sem nenhum resultado. A cada dia, eu estou me lembrando aqui de um funk, do MC Leonardo, que é um excelente músico, que ele dizia: morre bandido, morre policial, morre vagabundo, e no outro dia já tem outro para colocar no lugar, e vai nesse moto contínuo com destruição de vidas, e a gente não vai chegar nunca a nada. O que eu estou dizendo é o seguinte: eu sou a favor da perversidade, eu sou a favor de então pode ser tudo, não. Eu acho que a gente tem que testar um outro modelo. Porque nos países que fizeram de uma certa forma a legalização, eu falo de todos, eu não falo só da maconha não, de que fizeram de certa forma a legalização, não aumentou o consumo e diminuiu muito o crime. Você fez investimento que você fazia na segurança pública, você fez investimento em escola, trabalho, etc. Isso tem um resultado interessante. O fato concreto é que nós nunca experimentamos outra forma. Se não der certo, a gente recua. Eu acho que tem que funcionar dessa forma. Porque eu de fato, acho que essa invenção da guerra ao tráfico, ela favorece muito a indústria da arma, por exemplo. Não tem coisa melhor para a indústria da arma do que ficar estimulando isso. Porque é ela que vende armamento para a polícia, vende arma para o traficante. E o tráfico, a gente não pode esquecer, gente, que é um dos maiores movimentos mundiais de receita. E não fica na favela, não. Isso vai para o grande mercado, né? Os grandes aplicadores do dinheiro. Não fica na favela, não. Permita-me, ouvinte, lembrar que o professor João Tancredo ele está desmistificando uma determinada fórmula repressiva, porque ela, além de ser inútil para os fins confessáveis, ela ainda é a fonte de ganhos também inconfessáveis. Agora, isso é importante. Corrija-me, professor, se eu estiver errado. Não tem correção. O professor não quer dizer
use a droga. Ele não quer dizer isso. Ele quer dizer é que na impossibilidade de você não usar a droga, que isto não seja, pelo menos... Professor Antônio Carlos, eu quero até dizer o seguinte, eu digo, não use a droga, porque é droga. Agora, eu não entendo porque algumas drogas lícitas, como cigarro, a bebida, o álcool, eles são possíveis e outras não. Eu digo, não use nenhuma das drogas, porque não faz bem, isso é de fato. Agora, a gente tem um dado concreto que as pessoas usam. Aí dizem alguns que são contra a legalização. Ah, mas nós temos um estado, a saúde no país é muito precária, e as pessoas vão precisar da saúde nesse sentido e não vão ter como ser assistidas. Hoje já não são assistidas. Não são assistidos de forma alguma. Então, eu acho que é repensar um pouco, ter a coragem de sair desse marasmo. O exemplo das armas, professor Ciro, só para lembrar aqui, os Estados Unidos contribuíram com 300 milhões de dólares para o combate ao tráfico na Colômbia. 300 milhões de dólares. Mas a Colômbia comprou os aviões, os helicópteros, as armas, tudo dos americanos. Então esse dinheiro, na verdade, não ficou na Colômbia, esse dinheiro foi devolvido para os Estados Unidos, para a indústria da arma. Esse a gente precisa começar a discutir, vamos tratar disso. São temas que não podem ser tabus, são temas que devem ser tratados. O ouvinte precisa saber que o que o professor está propondo é a revelação de segredos e mistérios. Muito bem. Porque por trás de ações, às vezes consideradas as mais magnânimas, estão interesses que acabam, inclusive, na política, elegendo. Doutor João Tancredo, entre os casos que o senhor dá assistência à família, está o caso da menina Duda, a Maria Eduarda. O senhor está dando assistência à família. Essa menina foi assassinada dentro de uma escola. E também, nesse mesmo momento, todos viram um vídeo de 2 policiais militares assassinando 2 pessoas deitadas no chão. Essas pessoas foram liberadas pela justiça. O que o senhor acha dessa atuação da justiça de estímulo à violência, soltando pessoas que cometeram crimes bárbaros na presença e filmado para tantas outras pessoas? Eu tenho uma posição, e é muito interessante que essa posição ela coincide com a posição da família. Isso me dá muita felicidade, o avanço que essa família tem diante de tanta dor. Mas, de fato, a gente cresce na diversidade, também tem isso. Perder uma filha é muito difícil, perder uma filha com 13 anos, quando está dentro de uma escola, isso não tem nome, claro. Mas eu e a família, nós concordamos com a soltura dos policiais. Nós concordamos. Nós não concordamos com a motivação, dizendo que o clamor das ruas que por isso vai ser solto, porque na verdade eles são heróis. Esse tipo de coisa é complicado. Eu acho que isso é uma forma de estimular que os policiais tenham essa conduta, e mesmo os outros tenham essa conduta, porque terão o beneplácito da justiça. Isso é muito ruim. Isso eu acho muito ruim. Quando diz, eu estou ouvindo as ruas, mas que rua você está ouvindo? Você está ouvindo a rua de Costa Barros? Você está ouvindo a rua do Pereirão, do Complexo da Maré, do Complexo do Alemão? Não, você está ouvindo a voz da Zona Sul. É isso que você está ouvindo, reproduzindo que bandido bom é bandido morto. Aquele fato, Ciro, é espantoso. Os policiais... tem um canal no meio, dividindo lá entre uma rua e a outra. Os policiais estavam 2 apaisanos, com um carro descaracterizado dentro da comunidade. O que essas pessoas estão fazendo dessas características? Eles já vistam do outro lado, passando pelo muro da escola, que tem 1,90 m em relação ao piso, e a escola é construída a partir de 1,50 m. Então essa escola tem 40 centímetros de muro de proteção, mais nada. E eles, quando veem lá aquelas 2 pessoas que depois foram executados, mandam mais de 60 tiros naquela direção. Atingiram os 2, que ficaram caídos, e também atingiram a Duda. Balas de fuzis pegaram na Duda e também estilhaços foi na causa-morte, inclusive, da Duda, que feriu a cabeça dela. O fato é que depois eles atravessam lá o canal lá por uma ponte própria e vão até o local e executam aquelas 2 pessoas. Isso é a barbárie, a gente não pode prestigiar isso. Mas mesmo assim, mesmo diante disso, a família disse, eu acho que eles não tiveram a intenção de matar a Duda. Cometeram uma barbárie. Mas tem muito mais responsabilidade de um Estado que prega essa violência do que aquelas pessoas que estão ali também sofrendo violência. A polícia é a que mais mata, mas é a que mais morre. A gente tem que inverter esse quadro. Isso é muito perverso.
acesso à vida, qual é o maior bem que nós temos? É a vida, não tem outro bem maior que esse. E a gente está jogando no ralo, está dizendo que a vida vale menos do que um rádio, do que um carro, porque afinal de contas eles foram recuperar, lá, segundo eles, um carro roubado. Por conta de um carro roubado, ele mata 3 pessoas. Deixa o carro, é melhor deixar o carro. E nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos hoje com o nosso entrevistado, o advogado Dr. João Tancredo.